Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. No ar, o programa da mulher rural brasileira, o programa Cast Campo e Batom, um programa para ensinar a aprender contigo, mulher rural. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago convidadas de todo o Brasil e convidados também, porque esse programa é para os homens. E a gente vai falar sobre produção de qualidade, de queijo com qualidade, produção de queijo com qualidade e derivados de leite. Trouxemos dois especialistas, um mestre na área de fazer derivados de queijo e leite. Cláudio Rocha, muito obrigado por tua presença aqui em Campo e Batom. Obrigado, Alessandro, obrigado pelo convite. É um prazer, né, estar aqui mais uma vez, né, para falar de um assunto tão interessante, que eu gosto muito, que é queijos, né? É verdade. A última vez que tu vieste a Campo e Batom para falar sobre queijos, tu não tinha cabelo branco, né, Cláudio? Agora... tinha pouquinho. O Cláudio é veterinário, fundador da Mama Alma, e também instrutor do Senar na área de bovinos de leite e também especialista na fabricação de queijos. E também está comigo a Mariana Guariente, ela que é bacharel em Direito, que largou a área jurídica para investir em queijos, para alimentar sua paixão pela queijaria. Tem uma queijaria, a menor queijaria do Brasil, fica em Porto Alegre, é isso mesmo, Mariana? Isso mesmo, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. E vamos nesse bate-papo aí conversar sobre isso, que é a minha paixão divina, assim mesmo. Mas o teu sotaque não é porto-alegrense. Da onde que tu é? Não, eu sou natural de Passo Fundo, né? E o que me trouxe para Porto Alegre foi o amor da minha vida, que é o Rodrigo, né? Que tá nessa comigo, né? Ele que faz todo o trabalho do leite, né? Uhum. E eu faço o trabalho do queijo. Então, nós nos conhecemos adolescentes. Estamos juntos desde a adolescência e... Que lindo! Tá, esse ano tá debutando com 15 E anos. ele também é advogado? Também, sim. E aí ele também deixou a advocacia para... Também, não, nós embarcamos juntos nessa. Sim. Como vocês tomaram essa decisão? O que levou vocês a tomar essa decisão? Eu não quero mais trabalhar com esse mindset, eu quero virar tudo e quero ir pro campo. Porque assim... Nós vivíamos uma vida bem urbana, assim, na época da faculdade, e morávamos em Canoas, né? E fazíamos a faculdade, estávamos tudo programado, né, para seguirmos nessa carreira jurídica, construir carreira, né, na área jurídica. E só que em 2000, a gente, assim, o Rodrigo principalmente, né, sempre teve muita ligação com o campo, assim. Eu sempre gostei por gosto, não que eu tivesse uma ligação, assim, familiar. Assim. Uhum. O Rodrigo cresceu no campo, assim, mesmo sendo daqui de Porto Alegre, ele cresceu no campo. O avô dele, né, tinha uma área onde hoje é a queijaria. E a gente convivia muito lá na época que a gente era namorado. Então a gente ia final de semana eu vinha para Porto Alegre, nós passávamos lá no campo, enfim, fazia hortinha, fazia tudo e tal, sempre nessa função. E a gente começou a construir nossa casa em 2012. Né? E ela ficou pronta ao longo do tempo, conforme foi dando. Em 2017, nós nos mudamos para lá e continuamos trabalhando na cidade. Então, era um percurso muito longo, diário, né? De sair de lá, ir para a cidade, voltar. Eram muitos dias dentro do carro no ano. Né? Claro. E aí, a gente disse, olha, acho que a gente não vai fazer isso para sempre, assim, porque eu prefiro estar no campo. Daqui a pouco a gente precisa achar uma atividade, né, que possibilite a gente viver aqui e trabalhar aqui, já que a gente gosta, né? E aí veio a ideia, então, de montar... veio a ideia, porque a gente teve uma experiência bem pequenininha. Me conta, Cláudia, a tua paixão por queijos começou em que momento da tua vida como veterinário? Pois é, na realidade isso foi um caminho natural das coisas, né? Eu me formei e fui trabalhar com consultoria, apagar incêndio, né? Apagar as contas, né? Isso, apagar incêndio, que eu digo assim, é aquele... Quando o produtor se vê que a situação tá brava, ele se lembra que tem um veterinário e chama o veterinário, né? E eu trabalhei sempre, né, com gado de leite, né? E a minha paixão, né? Porque tu te apaixona, é o manejo, né? É aquela coisa toda que o produtor tem de inseminar a vaca, de chulhar para nascer uma terneira, aí nasce, aí tu... isso é uma coisa inexplicável, esse sentimento, sabe?
E me incomodou muito quando eu comecei a trabalhar como prestador de serviço do Senar, que a gente fazia as consultorias e tinha os cursos e as práticas. Tu chegava na propriedade rural, num tambo de leite, numa granja, e aí tu via aquele produtor, aquela família produzindo leite, o leite sendo vendido para a indústria, e aí a família tirava 1 litro de leite por dia para o café, sabe? Para fazer talvez uma ambrosia, né? E eu olhava aquilo, pô, mas vocês não aproveitam o leite? Ah, pois é, a gente não sabe fazer queijo, pois é. E aquilo foi me dando um cutuco. Assim, pô, né? O pessoal produz leite e não aproveita o leite em casa, né? Para alimentação da família, né? Fazer um queijo, não só o doce, mas um queijo, um requeijão, um iogurte, né? E aí, a partir desse momento, aquilo e aí eu fui atrás, fiz um pós-graduação em tecnologia de alimentos, né? Em Santa Cruz do Sul, na Unisc. E aí eu fui me direcionando naturalmente para esse lado, sabe? E hoje digo assim, eu falo sobre queijo, falo sobre leite, e isso me arrepia, né? Isso para mim é uma coisa que eu gosto muito, né? Porque isso envolve, assim, com essa questão que nem a Mari está dizendo, que levou elas a voltarem para o campo, né? Essa questão lúdica, assim, sabe? De tu trabalhar com o animal, de tu vivenciar com ele, de tu pensar como é que vai ser o ano dele, de tu planejar com comida, sabe? O que eu vou fazer com ela? E agora, o que eu faço, né? Pensar como um animal, inclusive. Pensar, né? Tu entender aquela realidade, né? Eu moro em apartamento, mas se eu pudesse, eu teria uma vaca Jersey comigo. Eu acho maravilhosa. Isso é muito dinâmico, né? E de tu poder entender os sinais que ela te dá, né? Então, isso é uma coisa assim que não tem explicação. Isso é uma coisa que... E quando tu consegue pegar o leite, né? Que é uma matéria-prima de excelência, né? Quando tem um leite de qualidade, né? E todo mundo tem... Porque o queijo não foi inventado. O queijo, ele foi aconteceu naturalmente. Historicamente, há 8.000 anos atrás, antes de Cristo, né? Quando não se tinha ainda atividade de produção, né? Os povos, o que faziam? Guardavam, armazenavam leite em tipo cantis, que a gente, vamos dizer, né? Feitos de estômago, ou em jarras de barro, ou em tipo cantis, sabe? Feitos de estômago de animais, de carneiro. E aí, quando colocavam o leite ali, depois de um tempo, olhavam, o leite estava coalhado. Ele tinha se transformado num queijo, né? Tá? Então, esse foi a história começou aí. Então, no momento que tu... Ou seja, o leite ensinou que podia ser diferente. Sim. E aí isso nunca... Eu escutei essa expressão há uns 3 anos atrás, num curso que eu fiz, com um professor espanhol, o Benítez, que ele usou um termo que eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, que escutei aquilo, achei fantástico, é o que eu uso hoje, sabe? Eu digo assim, o queijo é uma forma de tu eternizar o leite. Com certeza. Sabe? O leite estraga se tu deixar ele em temperatura ambiente, não resfriar, ele estraga. No momento que tu transforma ele em queijo, né? Tu tem aquele queijo que tu pode curar ele por 30, 60, 90, 100 dias, 180 dias, e aquele queijo tá cada dia ele sendo diferente. O queijo é o leite guardado. Gente, é romântico dar um queijo de presente para um namorado, uma namorada. Eternizei para ti aqui. Então, por isso que eu te digo assim, que isso é uma coisa que fascina a gente, sabe? Porque tem toda essa questão da história que carrega e o fazer o queijo, a gente estava conversando antes, o fazer o queijo é uma terapia. Muito sabe? Tu ver o leite, quando ele se transforma na coalhada, que tu corta, que tu mexe, que tu esquenta, que tu tira o soro, que tu... Sabe, quando tu botou na forma, tu tirou da forma, olhou para aquele queijo, sabe? Aquilo te dá uma satisfação. Eu me sinto assim, sabe? E quando eu trabalho com o pessoal, eu procuro passar isso, sabe? Porque eu sempre digo assim, olha, pessoal, eu não vim aqui ensinar vocês a comer queijo, fazer queijo para comer queijo. Queijo não se come, queijo se degusta, né? Queijo, tu bota o queijo na boca, tu fecha o olho e vê onde é que aquele queijo vai te levar. Ele vai te levar para algum lugar, entende? Eu sempre digo isso, eu procuro buscar isso. Porque, na realidade, essa cultura, nós gaúchos, nós temos uma cultura queijeira muito ainda rasa se nós compararmos com os mineiros, entende? E isso está mudando. Está aqui um exemplo disso. Essa cultura está mudando, sabe? Que degustação, que gosto tem o queijo de quem prova da menor queijaria do Brasil. Assim, né? Essa sensação que o Cláudio fala, que sensação causa. Isso é muito real mesmo. Quando eu provo,
né, o queijo que eu fiz, eu penso lá atrás. Ele me leva lá para trás, né? Então, assim, o que aconteceu há 2 meses atrás e tudo mais, né? Então, tem todo esse resgate dessa memória, né? E pensar, é pasto, não, agora nós mudamos a alimentação, refletiu no queijo. Tu consegue perceber isso? Claro, sim. Teve uma época, quando nós começamos a queijaria, a gente nunca deu ração de leite, né? Foi sempre o pasto nativo e plantado, eventualmente, quando dava ali, porque não tinha, assim, uma cultura muito forte ali no nosso campo, né? E silagem de milho. E a silagem de milho, ela transmite muita informação sensorial para o leite. E aí, o nosso sonho era não usar a silagem. E a gente conseguiu, ao longo do tempo, substituir a silagem, né, por pasto e por feno. Hoje, nossa, a gente descobriu uma diferença muito grande de 2 tipos de queijos. O queijo feito com a silagem e o queijo feito a pasto. Porque o feno também é pasto, né? Então, hoje, e mais, a gente começou, quando fizemos a transição para o pasto, a gente começou utilizando o pré-secado, né? A gente comprava aqueles rolos brancos que a gente vê quando tá na estrada. Aquilo é um pasto pré-secado. A gente usava de aveia, de capim-sudão, né? E aí a gente ainda agora conseguiu substituir o pré-secado por feno de alfafa. Ou seja, aí, nossa. É só uma comida que se dá para vaca para ela produzir determinado queijo, no caso o teu queijo. O resultado que a gente quer, a alimentação tem uma relevância muito grande. Muito grande. Porque como a gente trabalha com leite cru, né, a gente precisa imprimir no queijo as características do lugar. E que características que eu quero, né? Características que não é a ração que dá, né? É o alimento natural que a vaca foi feita para comer, que é o pasto. Então, ela vai comer, vai se alimentar do chão, vai coletar as bactérias do chão, elas vão passar para o leite. Essas bactérias vão ir ao longo da maturação, dando caminho ali para o queijo. E também informações do próprio pasto mesmo, né? Que o queijo fica mais amarelinho, porque tem bastante beta-caroteno no pasto. Não é só a gordura, né? É o próprio beta-caroteno que a vaca não digere e passa pro leite e o queijo fica bem amarelinho, fica lindo. Bárbaro. Cláudio, o que é mito e o que é verdade na produção de queijo? Hoje, o que mais te pergunto nos cursos? O que é as dúvidas? Vamos aproveitar o programa para tirar isso a limpo. Pois é, sabe que, na realidade, né, hoje, o que acontece? Nós, aqui do Rio Grande do Sul, tá, eu vou dizer pelos 20 anos que eu trabalho com isso, né, a cultura do gaúcho hoje está mudando, mas até um bom tempo atrás, e grande parcela, né, do nosso consumo de queijos, né, o gaúcho gosta do queijo verde. O que é o queijo verde? Aquele queijo que tu faz ele... Hoje, daqui a 2, 3 dias, 4, quando ele ainda está entrando em processo de secagem, de maturação, eles gostam de comer, né? Certo? Então, hoje, por exemplo, tu falar em queijos mofados, queijos azuis, queijos de casca lavada e casca florida, para muitos gaúchos isso soa estranho, porque não está acostumado ainda a esse tipo. E assim, graças a Deus, que de um tempo para cá, de alguns anos para cá, está mudando. Pelo trabalho da Mariana, o trabalho de outras queijarias que tem no estado, que estão trabalhando nesse sentido, sabe, de oferecer esse outra opção. Para fugir daquele tradicional de tu ir lá no mercado e pegar o queijo fatiado de mussarela, ou queijo prato, não, são queijos excelentes, nós temos muito queijo bom, mas tu dá esse outro viés, essa outra opção. E aí entra aquilo que eu me lembro no primeiro programa lá que a gente participou, que veio também ela participou por telefone, uma produtora de queijos também, que aí a gente até deu risada na hora, né, porque a gente perguntava, o pessoal pergunta até hoje, assim, eu gosto do queijo que a fulana faz porque tem furinho. É o clássico furadinho. Os clássicos furadinhos, né? E quando na realidade a gente conversa e explica que aquele furadinho não é normal de ter no queijo, né, que aquilo indica um processo que pode ter havido de contaminação lá, em faltas de boas práticas na hora da ordenha, ou depois do manuseio do leite, né, que dá o queijo, né? As pessoas dizem, mas eu não achava que era aquilo, era bonito aqueles, né? Eu digo, aquelas olhaduras, elas não eram para estar ali, né? Elas estão ali porque houve
uma condição especial para que a flora bacteriana ela se desenvolvesse. Então é errado ter olhinho no queijo? Depende do tipo de queijo, entendeu? Né? Certo? Sim. Então, isso é um mito hoje. O pessoal fala, eu gosto daquele... Porque eu até entendo, né? Quando tu pega, por exemplo, aquele consumidor que ele é da grande cidade, dos grandes centros urbanos, né? Que ele está um pouco desconectado do rural, tá? Da nossa origem camponesa, né? Tá? Ele olha aquele queijinho com furinho, ele, isso aqui é feito com... Isso aqui sim é queijo, porque ele é de leite de vaca. É o que porque parece que aquele queijo que está no mercado... É o Tom comia quando fugia do GR. Isso, sabe? Tem essa análise, essa relação. Porque parece assim que aquele queijo que eu compro fatiado no mercado, aquele mussarela que eu compro, aquele colonial que eu compro meia-lua lá no Zafari, em outro mercado, aquilo parece que não é queijo. Porque é maciço. Porque é maciço, né? Então tem essa cultura, sabe? Que é um mito, na realidade, que o pessoal tem. E que eu tento sempre desmistificar isso, né? Por que existe aquelas olhaduras, né? Irregulares, né? Porque aquilo ali, as bactérias encontraram um ambiente propício, e a bactéria gosta de açúcar, e o açúcar do leite é a lactose, então ela pega aquela lactose, ela consome ela e transforma aqueles buraquinhos ali, que são... gás carbônico. Que é do gás. Qual é o queijo que tem que ter furinho e qual que não tem que ter, Mariana? São os queijos com formação de olhaduras propiônicas, né? Que são um grupo de bactérias específico que vão produzir olhaduras brilhosas, que vão transmitir dulçor para o queijo, que, né, tem natural no pasto, se, né, porventura a vaca, né, tem ali no solo. Pode se desenvolver como a gente tem lá, às vezes, né, assim, na estação mais fria, elas comem e a gente, geralmente, ali por... maio, junho, julho, talvez um pouquinho mais, a gente ainda tem alguns queijos que fazem um pouco de olhadura propiônica, mas não é um processo controlado, elas não são grandes e bonitas, né? Tu pega queijos de leite pasteurizado que tem um processo de controle de resultado mais definido, assim, aí adiciona-se, né, essa cultura liofilizada, né, de bactérias propiônicas, e aí elas vão se desenvolver no queijo com um pouquinho de aquecimento, elas gostam de um ambiente mais quentinho. Então aí elas vão se desenvolver de maneira mais controlada e com um objetivo, né? Então assim, tanto tempo esse queijo precisa às vezes passar até por uma câmara quente, né, para incentivar ali a multiplicação delas, e aí a gente vê aqueles queijos que a gente popularmente chama de queijo suíço, né? Que tipo de queijo tu produz? Eu produzo queijos autorais. Tudo artesanal, mas são autorais. Eles não estão vinculados a um tipo específico de queijo. É tipo meu. Entendeu? É exclusivo. Porque o que acontece? Isso é um conceito que ainda está sendo trabalhado aqui no Brasil, mas a gente já tem um norte. Um norte, né? Que é queijos de leite cru, preferencialmente. Por quê? Porque eles vão ser únicos. Cada local tem as suas bactérias próprias, né? Tem terroir, né? Tá. Cada local é um terroir. Então, já parte daí. Todo queijo de leite cru, de certa forma, é autoral, porque é o teu queijo. É o caso do queijo mineiro, que tem o terroir de Minas. Eles têm alguns queijos, né, que são padrão, como o QMA, né, são queijos, queijo Minas padrão e queijo Minas artesanal, né, e entre outros ali que estão dentro das regiões que tem indicação de origem, mas... esses queijos têm processos, tem RTIQs, né, que são regulamentos técnicos ali que definem a identidade e a qualidade desses queijos. E tem também aqueles produtores que produzem queijos autorais mesmo, que dão nomes próprios para os queijos, né, como é o nosso caso. A gente nomeia os queijos conforme a gente acha que eles... tipo assim, a gente batiza os queijos, né? Tá. Então, tem o Florêncio, tem o Temprano, tem o Sete Luas. Eles não têm uma receita que eu vi em algum lugar. Entende? Eu fui desenvolvendo essa receita a partir do que eu buscava como resultado para o queijo. Então, eu queria um queijo com sensorial assim, com textura assim. Eu fui lá, estudei e comecei a testar com o leite que eu tenho, que é um leite cru, né? O leite cru é o leite fresco, né? Recém-ordenhado. Não pasteurizado, né?
testar essas receitas. Então, é muito processo erro e acerto, assim, embora tu tenha uma ciência ali que é a tecnologia de produção, né, tu tá lidando com um alimento vivo. Então, tu precisa entender mais ou menos qual é a faixa de temperatura que tu vai trabalhar, a umidade, tudo isso vai influenciar lá no resultado do queijo. Né? Então, cada um, eles levam esses nomes por características que convém a eles. Mas foi assim que nasceram os Grana Padano, também nasceu assim? Sim, eles são das regiões, né? Então... Exatamente. A menor queijaria do Brasil, porque tem menos vacas produzindo leite? São só 3 vacas, né? Qual é a tua distribuição de queijos mês? Como é que é? Tu diz volume que eu produzo? Volume, isso. Hoje eu tô produzindo mais ou menos 60 litros, 50 a 60 litros por dia. Isso dá, com o leite de vaca Jersey, que rende mais, isso dá uns 6 e pouquinho quilos de queijo por dia, tá? É isso. Então mais 100 quilos por dia, pra fazer uma conta de cabeça, que agora é 130 quilos, mais ou menos. Tem 150 quilos por mês. Tem a melhor vaca para produzir queijo, Cláudio? Alessandro, sabe que isso é um assunto bem interessante, né? Porque, na realidade, o rendimento do leite, do queijo, né? Ele está muito ligado, está diretamente relacionado ao leite, né? Então, hoje, por exemplo, né, se a gente for pegar um comparativo entre a vaca holandesa e a vaca Jersey, que são as duas raças hoje mais criadas e com aptidão leiteira no estado e no Brasil, né? Tá? A Jersey, ela tem um teor de sólidos, que a gente chama de sólidos, né, que é gordura, proteína e minerais, maior do que a holandesa. Então, o rendimento dela é maior, né? Agora, se a gente for comparar, por exemplo, com outras espécies animais, por exemplo, a búfala, né? A búfala, hoje nós temos poucas pequenas propriedades que produzem leite de búfala aqui no Rio Grande do Sul. Se não me engano, são 2 ou 3, tá? Até eu tenho a felicidade de dar consultoria. O leite de queijo, de búfala, ele te rende o dobro. Que é mais gordo? Com 5 litros de leite de búfala, tu faz 1 quilo de queijo. Por que isso? Porque a gordura, sólidos, ela tem mais sólidos. Em torno, vamos supor, hoje o que tem a tua Jersey lá de gordura? Em média, 4,5. 4,5. A búfala, 7,3, 7,4 de gordura. Então, ela te dá praticamente o dobro, entende? Então, esse rendimento. Aí, tu pega, por exemplo, o leite de ovelha, o leite de cabra, também. Né? Nós temos a queijaria lá na Livramento Terroir da Vigia, que faz com leite de ovelha. Eles têm um rendimento em torno de 4,5 litros de leite de ovelha, eles fazem 1 quilo de queijo. Então, isso vai depender muito da espécie animal. Tem a alimentação que influencia muito também, né? Se comparar uma Jersey. Né? Então, por exemplo, tu vai nos campos de cima da serra, né? Onde está a identificação geográfica do queijo serrano. Tem a identificação agora, queijo serrano. Lá, se tu chegar lá e montar... eu vou comprar uma propriedade lá em São Luís de Paula e vou produzir queijo serrano. Se tu chegar lá com vaca Jersey, tu não te enquadra no... Porque o queijo serrano tem que ser vacas crioulas da região, tem que ter um sangue cruza com raças de corte, raças que tradicionalmente eram criadas naquela região, entende? Para tu ter né, as condições, as características e aquilo que a Mariana falou da questão do terroir, entende? É a precipitação pluviométrica, é a temperatura, a umidade do ar, né? Então, isso, cada lugar... Tu deve conhecer muito queijo, né, Cláudio? Olha, digamos que quase. Tá, qual é o melhor queijo que tu já provou? Olha, que pergunta difícil de responder. Que eu já tive a oportunidade de provar muito queijo bom. Eu te digo assim mas aquele que ficou na memória, assim, porque, nossa, eu entendi, queijo tem que ficar na memória, tem que ir pra cabeça, não tem que ir pro estômago. Eu vou te dizer assim, um queijo que ficou na memória, isso tem uma memória afetiva muito grande, que é um queijo que eu consumia, que a minha tia fazia quando era pequena, lá no interior do Rosário do Sul. Que era um queijo colonial, artesanal, e aquele queijo me vem sempre nessa memória. É o mesmo que a minha avó fazia, eu já entendi. Entende? Mas hoje, assim, eu ainda não tive a oportunidade, o prazer de degustar um queijo da Mariana. Vou fazer isso, com certeza. Claro. Tá? Mas dos queijos hoje, tu tem muito queijo bom. Tu tem, assim, uma gama hoje de produtores no Rio Grande do Sul, falando especificamente daqui, né? Trabalhando nesse sentido da queijaria artesanal, do queijo autoral, né? Queijos muito bons, entende? E aquilo que a Mariana falou, assim, de tu dar um nome pro queijo, isso é uma coisa fantástica, né? A gente tem queijarias que
fazem o queijo e que o nome que eles dão para o queijo tem a ver com aquele local, com aquela região. Claro. A queijaria Tambeiro de Bagé, da minha amiga, nem é Bagé, Olha Negra, né? Os queijos que ela faz, ela tem um nome, guri. Olha, guri. É uma terminologia nossa, né? Coxilha. Entende? É que nem a Mariana falou, ela faz os queijos 7 luas. São 7 luas sendo curadas. 7 luas sendo curadas. Sabe? Os mineiros, as mineiras devem estar me trucidando aqui, que eu só trouxe a gauchada para falar de queijo. Que é isso, gaúcho falando de queijo? Tem que trazer os mineiros. Aliás, parabéns às meninas de Minas Gerais, que sempre estão, assim, ganhando todos os prêmios maravilhosos do Brasil e prêmios no exterior com a sua qualidade, com a sua produção. Aliás, a tua queijaria tem premiação também, já ganhou vários prêmios, né? Foi a primeira vez que... Porque nosso selo saiu muito recentemente, claro. Né? Foi no ano passado. Ano passado, nós mandamos um queijo para avaliação, mas ele não chegou a ser premiado. E esse ano foi, né? Nós afinamos a receita e tudo mais. Aliás, ano passado foi a enchente, ano passado não teve. Não Desculpa. teve. Não, foi informação errada, não teve. Então, nós mandamos pela primeira vez, né, para o concurso aqui do estado, né? Concurso das queijarias artesanais aqui do estado. Foi em maio, final de maio, e foi a nossa primeira premiação. O Florencio, que é o nosso queijo mais... ele é massa cru, ele não passa por nenhum tratamento térmico, então dá pra dizer que é o nosso queijo mais terroir, assim, sabe? Uhum. Ganhou a medalha de ouro no Opa! concurso, teve ali entre os melhores e foi, assim, né, o pessoal gostou bastante, assim, do Florencio. Achou legal. E ele é um queijo mais cremoso e tal, então esse ano foi a nossa... Estreamos bem como medalha, com medalha de ouro. Foi um momento bem feliz para nós, assim, como reconhecimento. Muito bom. Quem trabalha na indústria, no comércio e no sistema financeiro, abastecendo veículos ou preparando aquele cafezinho, também faz parte do ciclo do agro. Por isso que o Senar existe, para apoiar o agronegócio com ações de formação profissional, as famílias rurais, contribuindo para sustentar toda a cadeia produtiva. Porque quando o agro vai bem, nossa vida anda ainda melhor. Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. A gente vai se encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Eu quero fazer uma pergunta para ti, Mariana. Quando tu fecha os olhos, qual é a sensação que tu tem em pensar assim no teu queijo? O que ele representa na tua vida? Ele representa as nossas escolhas de vida, né? Tudo que a gente caminhou até chegar nessa decisão de montar a queijaria. Ele representa as nossas escolhas com os animais, com a pastagem, até me emociona um pouco. Ai, que show! Tem nome tuas vacas, claro, né? Com certeza, sim. A Capela, a Alice e a Vitória. E tem 2 novilhas, que é a Olímpia e a Cristina, que é bem pequenininha. A Cristina vai substituir, né, alguma no futuro. Mas dando leite são essas 3, a Capela, a Alice e a Vitória. E tu ainda vai continuar sendo a menor queijaria do Brasil ou como é que que vocês pensam? O nosso objetivo é uma questão interessante, né? Porque parece um contrassenso, assim, né? Essas empresas, elas querem crescer, né, em volume e tudo mais. A gente tá por outro caminho, né? A gente quer fazer o nosso queijo ser cada vez mais especial e mais bem cuidado. Então, assim, a gente acredita, tem uma máxima, né? A gente acredita que menos é mais. Então, a gente torna a nossa propriedade cada vez mais eficiente e sustentável com menos animais. Então, a gente já chegou a ter o dobro. A gente já chegou a ter 6. Depois, um estudo que a URGS fez lá, que foi um divisor de águas para nós, assim, nós estamos com 3 vacas e é o limite. E elas produzem, as 3 hoje produzem o equivalente a 6 que nós tínhamos há um tempo atrás. Muito bom. Então, é trabalhar a eficiência com menos. E estudar, né? E estudar, com certeza. Cláudio, recado para jovem produtora rural que quer investir em queijo no Brasil. Olha, tem que ter muita força de vontade, tem que ter muita garra, porque não é uma coisa muito fácil. A gente estava conversando hoje, antes, né, de nós gravar aqui sobre isso, né? Tem que ter resiliência, tem que persistir, tem que ser, né? Porque são muitas entraves, são muitas dúvidas, muitas dificuldades que vão se abrir, né? Mas é aquilo que eu digo assim, sabe?
tu produzir comida, alimento, queijo, sabe? Que tu consegue agregar um valor financeiro, um valor sentimental, um valor... Mostrar que tem, o teu gosto é diferente de qualquer outra coisa. Sabe? Eu acho que a gente tem que pensar por aí, sabe? A gente, e isso é uma pergunta interessante que tu faz, Alessandra, porque hoje cada vez a gente está vendo poucos jovens, né? E eu quero ver mais jovens nessa atividade, eu quero ver mais jovens, não que a gente não tenha, temos, mas queremos ver mais jovens, né? Com esse gosto... Com essa garra para empreender no leite, empreender no queijo, porque queijo é tudo isso que a gente conversou agora, sabe? Não tem como a gente falar em queijo e não falar em história, não falar em sensação. É uma salvação para a produção de leite também. Vamos dizer assim que, né, tu produz um alimento que tu tenha valor agregado ao leite, que se tu for vender para a indústria, tu tem como agregar valor na produção de queijo. Só que para isso tu tem que ter um investimento, tu tem que ter uma dedicação, tu tem que ter uma tranquilidade, porque tu vai enfrentar muitos obstáculos, tu vai ter que ter resiliência, sabe? Sim. Mas é uma atividade assim que... A gente lá... não tem o que falar, Alessandra, porque assim, o queijo carrega tudo isso, entende? É história, é dedicação, e é cultura. Estudo, né? Por exemplo, uma coisa que as pessoas não sabem, o queijo maturado, ele tende a não ter lactose. Tá. Nós fizemos agora a última análise dos queijos e eu pedi para analisar a lactose. Os nossos queijos com 2 meses já não tem mais lactose. Então é uma abertura de mercado para nós também, para o público que é intolerante à lactose, né? Outras coisas, né? Nós procuramos verticalizar tudo lá. Então o Rodrigo... A gente pensa no queijo só o que acontece dentro da agroindústria, né? E tem todo o caminho para quem detém a produção da matéria-prima, que é o leite. Sim, desde a comida da vaca. Tudo. E é tudo o Rodrigo que faz. A gente não tem funcionário lá. Então, assim, é tudo. Ele planta o pasto, ele cuida das vacas, ele insemina as vacas, Nossa, ele faz tudo. E eu faço tudo dentro da queijaria, todo administrativo. Então, realmente, a família está 100% envolvida. Então, entende, até em cima disso, Alessandra, que a Mariana falou, para as pessoas que estão nos ouvindo, tá? E que forem ao mercado, forem numa feira, ou tiver a oportunidade de comprar, de saborear, de degustar um queijo, independente se for um queijo autoral ou não, um queijo, né? Independente do tipo de queijo, né? Entender, quando olhar para aquele queijo, que aquele queijo carrega ali o trabalho de 1, 2, 3 pessoas de uma família. E que isso não... Até ele chegar naquele momento ali, teve muito trabalho antes. E por isso, essa questão de valorizar o queijo, de valorizar o alimento, entende? Porque nós temos que valorizar quem produz, né? É isso aí. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês aqui. Microfone sempre aberto de Campo e Batom para vocês voltarem e falarem sobre emoção, técnica, tudo que envolve a paixão de vocês pelo que vocês fazem, tá bom? Tá certo, muito obrigado. Voltaremos, com certeza. Com certeza. Campo e Batom fica por aqui. Veja o programa na próxima segunda-feira, eu te espero. Siga os canais.